A paz do Senhor Jesus, estamos de volta mais uma vez para meditarmos um pouco na palavra de Deus e alimentarmos nossos corações. Gostaria já de agradecer pela participação de todos que têm nos acompanhado durante todo esse processo aí de divulgação da palavra e têm compartilhado com outras pessoas. E desde já deixo o convite, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e faça parte do nosso ministério para que o Senhor continue a falar para o maior número de pessoas possíveis. Nós sentiremos assim muito gratos se todos estiverem compartilhando conosco e vivenciando, experimentando destes momentos que Deus tem falado aos nossos corações. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 a 33, um texto que fala de um episódio na vida dos discípulos em que Jesus está com eles e depois nos compelem a atravessar para a outra margem do lago, ou da praia, ou do mar. E aí eles se sentem constrangidos a obedecerem ao Senhor, entram no barco, e durante esse trajeto as águas começam a balançar e o mar se enfurece e eles ficam tomados pelo medo, né? Pela angústia, pela ansiedade. Jesus nesse mesmo momento está orando, né? Jesus fica e continua buscando a presença do Pai, continua buscando a direção de Deus e percebe que seus discípulos estão em apuros. Então, Jesus, ele mesmo começa a caminhar e o texto diz que durante esse trajeto Jesus percorre, né, andando sobre as águas e chega até os discípulos. E quando Jesus se aproxima do barco, quando Jesus está indo em direção ao barco, os discípulos olham e são tomados pelo medo, achando que é um fantasma. E aí, né, o medo toma conta deles e eles começam a gritar, apavorados. Jesus assim, olha, não temas, sou eu, né? Eu sou Jesus, eu estou com vocês. E aí que começa, de fato, o que nós queremos trabalhar hoje, sobre a realidade bíblica de que podemos aprender com Jesus a como andarmos sobre as águas. É lógico que dentro de uma forma espiritual, dentro de uma forma, eu diria, né, de fé e não fisicamente, né, não uma forma literal. Não é? O Senhor tem o poder de fazer isso, mas o contexto que queremos abordar aqui é dentro dessa visão espiritual, dizendo que é possível sim, mesmo vivendo em adversidades e tendo a sensação de que estamos sozinhos e tomados pelo medo, ouvirmos a voz de Jesus e caminharmos por sobre as águas. E nós vamos aprender através da atitude do apóstolo Pedro, respondendo aqui algumas perguntas. Então, se queremos andar com Jesus por sobre as águas, primeiramente precisamos vencer o medo. O capítulo 14, no versículo 26, vai falar um pouco sobre isso. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. No versículo 27 diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Dentro desse contexto de adversidade em que este mar pode representar simbolicamente, né, conflitos, problemas e dificuldades que podemos enfrentar enquanto estamos caminhando com Jesus, estamos vivendo, né, com Jesus, não é muito difícil sermos tomados pelo medo, né, pela angústia daquilo que nós não compreendemos, daquilo que nós ainda não temos uma noção clara, né, do que está vindo ao nosso encontro. Aqui, no contexto dos discípulos, Jesus mesmo os assusta. Eles têm medo por pensarem que é um fantasma e ficam, além do medo, né, do agitar do mar e de estarem se sentindo sozinhos no meio do mar, ainda têm o medo, né, de serem dizer assim, atingidos, né, por uma figura desconhecida,
né, durante a noite. Mas Jesus se revela que é Ele está ali. E aí, dentro dessa realidade, nós vamos entender, vamos compreender que o medo ele pode nos paralisar, algumas características, né? Apesar do medo ser um dispositivo que nos alerta para o perigo, ele também, quando ele se torna patológico, ele pode nos paralisar, né? E dentro de outro conceito, ele pode também nos dominar e nos fazer perder o foco, a confiança, a atenção. Então, Jesus vai nos ensinar com esse episódio aqui vivido pelos discípulos, que se queremos andar com Ele por sobre as águas, em primeiro lugar, nós precisamos vencer o medo. Precisamos nos posicionar de uma forma a vencermos o medo. E aí, em segundo lugar, nós vamos aprender também que se queremos andar com Jesus por sobre as águas, precisamos ter bom ânimo. E é muito interessante lermos no versículo 27, quando os discípulos exclamam, né, com medo, gritam com medo, achando que é um fantasma. Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa é a palavra de Jesus. Tende bom ânimo. E o que esse bom ânimo de fato significa, né, biblicamente? Jesus primeiramente está dizendo: olha, não tenham medo, né, não sejam dominados pelo medo. Né? Jesus procura mostrar para eles que é Ele, que é o próprio Jesus. Tirando aquela mística do desconhecido, né, do assombro, do inesperado. Jesus fala assim: sou eu. E aí Jesus confronta o medo com a certeza da presença dele. Em segundo lugar, né, esse tende bom ânimo de Jesus também significa para os discípulos: animem-se, né? Ou seja, não percam o ânimo, não se desesperem ainda, animem-se. E aí ele vai dizer assim: encham-se de sentimentos bons, porque o medo ele é capaz de alimentar sentimentos ruins em nós, é capaz de fazer com que os sentimentos mais obscuros, né, escondidos em nossa alma, saiam, gritem no momento em que estamos tomados pelo medo, pela insegurança, pelo pavor. É como se o medo fizesse com que tivéssemos um encontro com as partes mais frágeis da nossa vida, mais fracas, e aí ele nos mostra também como estamos interiormente e nos faz enxergar as nossas fraquezas, as nossas impossibilidades, e nos sentimos assim. Então a certeza da presença de Jesus, ela vence o medo, dizendo assim: olha, sou eu estou aqui com vocês. Não se preocupem, eu estou presente, sou eu que estou com vocês aqui. Está tudo sob controle. Jesus está dizendo para eles. Quando eles falam assim: tende bom ânimo, está dizendo: está tudo sob controle. Eu tenho o controle de todas as coisas. Não se desesperem. E aí nós vamos partir para o último momento desse texto, que fala assim: que se queremos andar com Jesus por sobre as águas, precisamos atender à voz de Jesus. E o apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar algumas coisas muito interessantes aqui do versículo 28 e 29, diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E aí fica tão marcante dentro desse texto, né, como que é importante, apesar dos temores, apesar das dificuldades, de mantermos os nossos olhos e os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor Jesus. Então Pedro andou por sobre as águas porque ele teve iniciativa, né, de pedir que Jesus falasse com ele, de receber a ordem de Jesus, assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Ele pede: Senhor, me ordena, me chama, eu preciso ouvir a tua voz para que eu possa me guiar pela tua voz e me aproximar do Senhor e vencer esse obstáculo na minha vida. E Jesus diz para ele: vem, né? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Então nós vamos identificar algumas características de Pedro aqui nesse momento em que ele se dispõe a ouvir a voz de Jesus. Primeiro, Pedro teve iniciativa, né? Todos os outros discípulos estavam lá, mas Pedro teve iniciativa. A iniciativa partiu de Pedro. Ele falou assim: Senhor, me manda ter contigo. Ele teve essa iniciativa, ele desafiou o medo,
ele encarou o medo nesse momento e ele teve essa iniciativa de pedir a Jesus que o convidasse a estar com ele. Outra característica positiva, né, que fez Pedro andar com Jesus por sobre as águas foi a ousadia, né, de desafiar aquilo que no momento era maior do que ele, era inesperado, era o novo. Pedro teve ousadia e ele se atirou ao som da voz de Jesus. E a ousadia veio, em terceiro lugar, porque ele ouviu Jesus dizendo, vem. E rapidamente ele foi. E a palavra do Senhor diz que ele caminhou, ele andou por sobre as águas. Mas aí nós concluímos, né, destacando aqui, que mesmo, né, que estejamos andando com Jesus por sobre as águas, atentos a Ele, ouvindo a voz dEle, vencendo o medo, tendo bom ânimo, às vezes nós, enquanto seres humanos, podemos vacilar. E aí, em qual sentido, né, que podemos vacilar? Porque às vezes nós tiramos o olhar de Jesus. E o texto diz que Pedro estava caminhando bem, porém, né, no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Ele estava caminhando bem, à medida que ele se atirou no mar, orientado pela voz de Jesus, estava olhando para Jesus, caminhando em direção a Jesus, a caminhada dele estava segura, mesmo estando caminhando sobre o mar. Mas quando ele atentou para o vento, para o barulho do vento, para o som do vento, ele simplesmente começou a submergir, começou a afundar. E é isso que acontece conosco, né? Quando nós tiramos o olhar de Jesus, quando nós atentamos mais para o vento, né, para o barulho do vento, para aquilo que está acontecendo à nossa volta, e menos para Jesus, ou tiramos o olhar parcialmente de Jesus, nós podemos submergir, podemos afundar nessa caminhada, nessa trajetória. Mas um fato que é muito marcante e importante, que você precisa guardar sempre, e eu preciso guardar, nós precisamos alimentar nossos corações, é que quando isso acontecer, nós não podemos ter vergonha ou medo de gritarmos por socorro, de clamarmos pelo Senhor Jesus. Então, quando Pedro ele se sente tomado pelas águas, afundando, o texto diz que ele gritou, salva-me, Senhor. E o mais lindo dessa história é que Jesus, no versículo 31, diz assim, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus assim, por que você duvidou? Por que você tirou os olhos de mim? Por que você olhou para o vento que estava à sua volta? Você precisa manter o olhar em mim. Mas, de forma alguma, né, Jesus deixou de prontamente ajudá-lo, de estender a mão e de reerguê-lo e de colocar em segurança no barco de novo. Então, Jesus ele não desprezou Pedro porque Pedro tirou o olhar dele. Ele não desprezou Pedro porque Pedro se preocupou com o vento. Jesus ele manteve o foco em Pedro, manteve a atenção nele, a despeito de Pedro ter desviado o seu olhar. Em momento algum, né, Jesus deixou de olhar e de cuidar de Pedro. Então ele estendeu a mão e o levantou. Então, no momento que isso acontecer conosco, você estiver caminhando sobre as águas, caminhando com o Senhor, e aí por algum motivo você vacilar, por causa do barulho do vento, das circunstâncias ou das situações, e você ter a sensação de que está afundando, está se perdendo, não tema, né? Não tenha vergonha alguma de gritar por socorro, de pedir socorro, de dizer, Senhor Jesus, salva-me, eu preciso do Senhor, porque Ele está pronto, Ele estará sempre pronto a te reerguer, a te tomar pelas mãos e a te levantar. Grite, e Jesus estará sempre pronto a cuidar de você. Como podemos andar com Jesus por sobre as águas? Vença o medo. Primeira coisa que você precisa fazer, tenha essa iniciativa de vencer o medo. Alimente seu coração com um bom ânimo. Não deixe que as circunstâncias e as situações tirem o bom ânimo do seu coração. E mantenha seu foco no Senhor Jesus. E quando você vacilar e cair, não tenha vergonha. Grite, peça por socorro
e Ele vai estender as mãos e vai te reerguer e te colocar em segurança no barco. Que Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus.